a Marília Ruiz, hein? Só porque ganharam um joguinho aí e tal, tá toda mitidona. Covinhas on. O teu Corinthians, sabe, não tá com nada. Não comprei, não é SAF. SAF é o Botafogo. De que eu comprar e vira SAF. Não, mas o SAF vai tomar conta de todo mundo, né? Até o Juventus está entrando na SAF, né? Tá entrando o Juventus e a gente tá com um projeto interessante aqui em São Paulo, de um time, no Ipiranga, que hoje é uma SA, mas vai virar uma SAF. Depois, quem quiser entrar, entra lá, Companhia Ipiranga Futebol, tem bastante informação lá. Muito bem, vamos ouvir a Marília Ruiz, essa grande defensora do VAR, entendeu? Fez o jogo também na Band News FM, melhor FM jornalística do Brasil, disparado. E ela é fã do VAR, entendeu? Ela fala que quem não gosta do VAR é um jossa. Jossa, é uma jossa. É uma jossa em câmera lenta ainda. Boa noite a todos. Corinthians versão 2.2 estreou hoje. É um Corinthians muito diferente do Silvinho, que estreou, do Fernando Lázaro, que passou, e do Vitor Pereira, que chegou no momento crucial ali do Campeonato Paulista, por circunstâncias diversas, inclusive pelo fato de ter um jogo importante na quarta-feira. Ele veio com uma escalação muito mais fresca, renovada, uma média de idade muito menor, numa temperatura muito elevada, e o Corinthians fez um primeiro tempo excelente. O William foi excelente do lado esquerdo, jogando sozinho. Tá louco. Mesmo o Paulinho. Só que o Paulinho jogou bem hoje, sabe por quê? Porque assim, eu mandei de presente pro Vitor Pereira aquele joguinho que minha filha de 3 anos joga, que é o quadrado no quadrado, triângulo no triângulo e a bolinha na bolinha. Ele colocou o Duqueiroz com o Maicon, 2 volantes. Na frente da área. Por que você chama... E ele deu liberdade ao Paulinho para pisar na área. Aí o Paulinho, numa versão 2012, quase igual da Libertadores, o William fez uma jogada pela esquerda. O William não estava, mas ele estava em pensamento naquela ocasião. Fez uma jogada pela esquerda, o Paulinho pisou na área, fez um golaço. Então o Corinthians também teve a seu favor um Botafogo muito frágil no primeiro tempo, né? Mesmo jogadores que causavam bastante expectativa, caso do Patrick de Paula, a maior contratação do Botafogo, fez jogo muito discreto para ser simpático. No primeiro tempo, ele inclusive... foi mal, né? Ele foi mal nos gols do Corinthians. No início da jogada ele além de discreto no que ele faz bem, né? Ele hoje foi mal na marcação. No primeiro tempo, o Botafogo todo foi mal. O Jonathan Silva na lateral esquerda foi muito mal, deixou até o João Pedro jogar. O Corinthians jogou com 10 e jogou bem. E o Corinthians foi muito melhor que o Botafogo no primeiro tempo e fez os gols. No segundo tempo, o Corinthians não voltou. Ele tirou o William por motivos óbvios. Além de cansado, ele tinha sentido uma lesão na coxa. O Corinthians mudou muito e teve um momento no segundo tempo que o Corinthians tinha 9 jogadores da base. Só o Cássio e o Juliano, que não... que tá, é diretor, o ex-jogador é diretor do Terrão. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. E o Corinthians muito desorganizado, a marcação do Corinthians ficou muito desorganizada, demorou para o Corinthians entender as mudanças do Botafogo. No primeiro tempo, o Chay jogou muito aberto pela direita, o que facilitou muito para o Corinthians na marcação. No segundo tempo, ele colocou o Diego Gonçalves e o Matheus Nascimento, e aí a marcação do Corinthians ficou totalmente perdida, e foi uma coleção de cartões amarelos, porque o Corinthians parava a jogada só com falta. O Botafogo chegou com o primeiro gol, ao seu gol, num pênalti infantil do Rony, mas não foi tão melhor no segundo tempo a ponto de tentar empatar. Então foi um jogo em que o Corinthians estreia muito bem, uma vitória fora de casa, mas sem exageros, Milton Neves. Eu sei que você gosta de exagerar e nunca na sua vida você usa na mesma frase meu Corinthians, por favor. O Corinthians dos outros. Isso, dos outros. Hoje, tá bom? O senhor não. O senhor não. O Corinthians do Marcelinho Carioca, que eu quero ouvir, a sua expectativa, Marcelinho, para esse time do Corinthians, porque o Corinthians vinha mal e o tamanho do vexame que a gente vinha acompanhando em campo era do tamanho da expectativa criada. Porque uma vez que você tem Renato Augusto, você tem o William, você traz peças, Fábio Santos, de um Corinthians tão vitorioso, a expectativa fica alta. Qual a sua expectativa em relação a esse Corinthians para o Brasileirão de 2022? Primeiro, quando se fala de Renato Augusto, se fala de qualidade, se fala de um jogador altamente técnico, um jogador totalmente diferenciado. Então, Renato Augusto, que ela lá atrás de anos com qualidade da bola de jogador de seleção, é o que mantém o mesmo nível e ele jamais foi questionado pelo seu torcedor. Agora, quando se contrata, não com aval de repente do treinador, chegar no treinador e falar qual peça você está precisando, aí daqui a pouco contrata daqui ou dali, foram por nomes, não de peça de reposição ou de repente do esquema tático. Por quê? O Paulinho tem o mesmo sistema de jogo do que o meio de campo Juliano. Então ficava naquela dúvida. Aí daqui a pouco, quando o Corinthians perdeu para o São Paulo as 2 vezes e não conseguiu, ele conseguiu ganhar de times menores,
com menos expressão, não tirando o mérito do Corinthians. Teve dificuldade contra o Palmeiras, teve dificuldade bastante contra o São Paulo e não conseguiu desenvolver. Então hoje, não tirando o mérito do Corinthians com essa vitória de um placar elástico de 3 gols, mas um Botafogo totalmente desorganizado, um Botafogo fraco, que no primeiro tempo não deu sequer um chute a gol e hoje teve um primeiro tempo, os 45 primeiros minutos, onde o William desequilibrou. Mas ainda é um Corinthians que demonstra ainda uma fragilidade em determinados setores. Tem a peça de reposição? Não tem a peça de reposição. Você vê que quando o Silvinho colocou Renato Augusto de centroavante, todo mundo criticou. Eu fui um deles que realmente critiquei. Aí o Vitor Pereira foi e colocou o Renato Augusto de centroavante contra o São Paulo, ninguém criticou, porque é um treinador europeu. Aí ninguém falou nada. Você é azeda, você mete pau em tudo. Aí ninguém falou nada. Não, Por quê? Porque é um treinador europeu, um treinador de ponta. Não, eu fui e desci a lenha. Eu fui e falei, tá errado. Então tem que chegar e pontuar. Tem que chegar e falar, tá errado. E aí, um lateral direito que ele tinha no banco de origem, que era o João Pedro, ele botou o João Vitor contra o São Paulo. Ele errou. E aí a base, ela não tem aqueles jogadores para chegar e dar a sequência. Então vamos ver quando pegar o Atlético, quando pegar o Flamengo, quando pegar realmente o Flamengo está jogando com o nome. E aí é o grande perigo, né, Marcelinho? Porque a gente Exatamente. sabe que o campeonato brasileirão é longo, pontos corridos, precisa de elenco, precisa de banco, porque a gente sabe que desgasta. E esse elenco do Corinthians não vai atuar junto o tempo inteiro. Juliano, Renato Augusto, William, Fábio Santos. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, Marcelinho. E o Juliano, ele é um bom jogador, tecnicamente. Sim, muito. O Paulinho não tem mais aquela volúpia, a mesma volúpia de 2012. Então o torcedor fica... É emoção, não é razão. Poxa, o de 2012, que arrebentou, para fazer a Valência de lá na frente e voltar, não é mais a mesma tônica. Então, alto lá, devagar. A reconstrução do meio de campo, né, num todo, vai demorar ainda. Não à toa, Rogério Ceni colocou o time jovem para dar a correria, dar um sufoco no Corinthians, porque o fôlego era diferente.